Ederite, chamou a atenção de toda a população, né? No que se tange à saúde do coração aí, até mesmo porque é uma pessoa jovem, acho que não tinha nem 50 e poucos anos, né? Para falar sobre essa prevenção, sinais de alerta, enfim. Nós estaremos conversando com o senhor agora, e muita gente que tem problema de coração, eu acho que todo mundo tem um probleminha no coração, nem que seja com relação à paixão, né? Às vezes até a mulher terminou com você a namorar, sabe com o coração doendo por quê? Sei lá. Todo mundo tem um problema do coração. Então, graças a Deus o senhor atendeu o nosso pedido, deixando os seus afazeres lá, que não são poucas, não é pouca coisa, para falar com a gente. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Valdir Justino. Boa tarde, Elis Regina. Boa tarde. Boa tarde aqui o pessoal dos bastidores, os ouvintes aqui da Uruaçu FM. Prazer estar de volta aqui, já tinha um tempinho que eu não comparecia. Os afazeres da vida mesmo, os nossos projetos também. Correria danada, né, doutor? Correria, mas é sempre para um bem maior, né? E hoje deu certo aqui de nós podemos bater esse papo aqui gostoso também sobre a cardiologia, cidade de Uruaçu e o que está acontecendo aí também no mundo afora em relação à nossa área, tá? Então estou à disposição aqui de vocês para a gente bater esse papo. 12h26, olha, gente, a gente vai começar a falar aqui, falar sobre infartos, falar sobre, né, o sinal de Frank, né, que, nossa, todo mundo fala aí, já tá olhando, já tá consultando a orelha para ver se tem alguma coisa, né, a ver. E aí o doutor, eu já repito aí, se você quiser tirar suas dúvidas, tá? Pode enviar aqui no nosso WhatsApp 985977042, fazendo a pergunta aqui pro doutor, ou também pode ligar, fazer a ligação ao vivo e fazer a pergunta direto para ele no 3357-5005. Doutor, vamos falar aqui de morte súbita e doença coronariana, né? Doutor, o que pode causar um infarto fulminante? Antes até de chegar nesse ponto, Elis, só falando em relação aí às nomenclaturas nossas, são difíceis. Hemodinamicista, hemodinâmica. Sim, eu ia perguntar. Otorrinolaringologia, então essas especialidades. Além também. De cardiologista, o senhor também é hemodinamicista. Fala devagar. E o que significa hemodinamicista? Nome complicado, até nós também, numa fase inicial, quando está primeiro contato também com a especialidade, trava a língua. Não tem jeito. Mas é uma especialidade, já tem um certo tempo, é uma sub-área da cardiologia. Então, a cardiologia, ela cresceu bastante nos últimos anos e hoje a gente tem vários braços. Por exemplo, igual o cirurgião. Então, o cirurgião, ele tem um cirurgião gástrico, o cirurgião urológico, o cirurgião vascular, então sub-áreas dentro da cirurgia. E a cardiologia também, como é uma área muito vasta, então a gente tem sub-áreas dentro. Por exemplo, a área do marca-passo, o pessoal só trabalha com esse dispositivo. O hemodinamicista, que é a minha área, que a gente trabalha com procedimentos minimamente invasivos relacionados ali aos vasos coronarianos, são as artérias ali, as veias do coração. E a eletrofisiologia, o pessoal do transplante, a eletrofisiologia é o pessoal que trata e específico ali em relação à parte de arritmias cardíacas. Tem a cardiologia pediátrica, então tem várias sub-áreas dentro da cardiologia, ela foi se fragmentando e hoje a gente precisa realmente estar em uma dessas áreas aí para poder desempenhar um trabalho melhor e a gente focar muito mais numa área específica para poder dar o melhor tratamento para o paciente. Bom, em relação aí à questão da morte súbita, tá? Morte súbita é aquela morte que ela vem de forma repentina, tá? Então a gente geralmente ela não espera ela, a gente sabe que o paciente pode ter algo ou não, mas ela acontece de forma súbita, de forma rápida e pega todo mundo ali de surpresa na maioria das vezes, tá? Geralmente, quando acontece esse tipo de óbito, o pessoal realmente ele liga na parte cardíaca, fala, infartou. Só que nem sempre está relacionado ao coração. Na maioria das vezes é. Então, se tivesse que chutar ali em alguma pessoa que a gente não conhece, algum paciente vem com um histórico, tava no banheiro, simplesmente a hora que a gente foi abrir para ver como é que ele tava, porque tava demorando a tomar banho, tava morto no chão. Então, a gente sempre pensa no coração, mas tem outras áreas também que a gente precisa investigar. Na parte cardíaca aqui da nossa área, a maior causa realmente a gente tem duas, que é o infarto agudo do miocárdio. Então, quando tem aquelas artérias, as veias lá do coração, que simplesmente elas obstruem, ou por placa de gordura, ou por coágulo, que às vezes, dependendo da área ali do coração que ela pega, que ele obstrui,
é uma área muito importante para o coração, ele não consegue sobreviver, não consegue bater com a falta de fluxo sanguíneo e simplesmente a pessoa morre, tá? Outra causa importante dentro da nossa área são as arritmias cardíacas. A gente tem arritmias benignas, que a gente trata aí, que graças a Deus são as maiorias, e tem a arritmia mais complexa, que a gente chama de arritmia maligna, que também causa esse tipo de situação. É muito comum ver naqueles atletas. Então, o pessoal que vai jogar bola, que não faz ali aquele check-up de rastreio aí antes de começar aí a atividade, de repente está lá jogando bola no meio do campo, tem um mal súbito, cai, morre. Então a gente vai rastrear, tem muitas causas aí cardíacas também e muitas causas em relação a essa arritmia complexa que eu comentei. Aquele filho do ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, ele era obcecado para atividade física e caminhada. Ele é todo santo dia. Cara novo e tal, e tava fazendo caminhada, pá, bateu as botinas. Quer dizer, preparado, novo, não tinha problema nenhum. Então pode incorrer numa situação dessa, né, doutor? Justamente. Que você tá falando aí, né? Mesmo fazendo atividade, mesmo fazendo regime, tem um problema. Pessoa até que você previamente rígida, fala, mas ele não tinha doença, ele não tinha nada, mas pode ocorrer. Claro, em menor grau, em menor intensidade, mas pode ocorrer. E causas não cardíacas existem também. E um paciente que a gente não tem o conhecimento prévio dele, precisa ser investigado. Então, por exemplo, AVC, que também é uma causa de morte súbita, embolia pulmonar. Então, assim, a gente tem outras causas também que devem ser investigadas. Então, às vezes, não é só, às vezes, colocar lá na declaração de óbito, a gente não conhece o paciente, infartou. Ninguém viu, tá ali morto, então infartou. A gente tem que fazer um rastreio para necrópsia, autópsia, para poder definir e a gente rastrear causas ali. Por quê? Um óbito, nem sempre ele é em vão. A gente consegue ajudar principalmente os familiares, porque tem doença genética, doença hereditária, que às vezes um teve, o irmão pode ter, o filho pode ter. Então a gente consegue fazer esse rastreio e ajudar os familiares próximos. O perigo é mais embaixo um pouquinho. Estamos conversando ao vivo aqui com o Dr. Edmar Júnior, cardiologista do Hospital Edmundo Fernandes. Colesterol normal, coração saudável, doutor? Nem sempre. No geral, é um excelente modo da gente estar com colesterol mais baixo, um colesterol normal, mas não significa que ele vai nos proteger aí o resto da vida. Então, assim, hoje em dia, a gente sempre força e conversa bastante com os pacientes em relação a essa questão do colesterol. Porque hoje a gente tem vários estudos já comprovados, tá? Que quanto menor o nível do colesterol ruim, que a gente diz, aquele LDL, tá? Menor o risco também de avanço e de doença cardiovascular. O colesterol a gente produz. Então, nosso corpo ali mesmo, ele produz o que a gente precisa dele ali para algumas funções, tá? Então, ele sempre vai existir, ele nunca vai ser zerado, tá? Mas, claro, tem gente que produz um pouco a mais, tem gente pelas nuances ali da vida, sedentarismo, a falta de atividade física, a dieta, a hereditariedade, ele acaba tendo esses níveis aí um pouco mais alto aí na corrente sanguínea, que aumenta o risco cardiovascular. Aumenta o risco cardiovascular, que eu digo, é o quê? De obstrução, de entupimento, de formação de placa de gordura ali no coração e em outras artérias também. Então a gente sempre peca e hoje a gente tem metas para poder atingir ali em relação a cada tipo de paciente. Então, um paciente rígido, que não tem nenhuma doença, é bem tranquilo, a gente tem uma meta de atingir para o colesterol dele. Paciente, ele é hipertenso, ele é diabético, ele já infartou, já teve alguma doença, hereditariedade, a gente tem outra meta para ele poder atingir. Então, é individualizada essa questão do tratamento do colesterol, mas hoje é fato, quanto menor o índice de LDL, menos risco aí da gente ter um avanço da doença ou até um início da doença também. Doutor, antes de passar para a Regina, quais são os principais exames que o cidadão tem que fazer para detectar algum problema, inclusive hereditário do coração, e se tem idade? Criança, 8, 9, 10 anos também tem que fazer esse exame? Ou são só depois dos 40, dos 30, dos 50, dos 70, enfim? Essa é a grande questão nossa até hoje. Hoje a gente não tem uma idade específica para o início aí do rastreio. A gente sempre avalia e fala, olha, todo paciente precisa passar pelo médico. Então, desde lá da infância, acompanhamento com o pediatra até a fase de adolescência, trocou da adolescência para a fase adulta, passar por um clínico geral que seja, um cardiologista propriamente dito, para poder fazer esse tipo de rastreio. Tem pessoas que a gente vai rastrear de forma mais precoce. Então, olha, você vai vir a cada 3 meses, a cada 6 meses ou a cada ano. Tem gente que a gente espaça também a cada 2, 3 anos, a depender ali do que ele possa ter, do que ele possa envolver, do que ele possa estar tratando. Então, não tem uma idade específica. Mas, claro, a gente sabe que a doença cardiovascular,
ela é bem relacionada à questão do aumento da idade. Então, quanto mais velho a gente fica, mais fácil dela desenvolver. É impossível acontecer em crianças e adolescentes ou em adulto jovem? Não, acontece. A gente já pegou aqui, tá? Mas, claro, a prevalência é muito menor. Por quê? É uma doença crônica, ela leva aí anos, décadas para poder se desenvolver. Então, geralmente, a idade, ela é um fator de risco. Então, quanto mais velho a gente fica, mais fácil da gente desenvolver por questões mesmo ali de parte hormonal, a idade avançando, deteriorização ali da nossa circulação corpórea, a circulação coronariana, as doenças que vão surgindo com a idade, pressão, diabetes, colesterol aumenta, a gente fica mais sedentário, o idoso ele não consegue fazer aquela atividade física mais intensa. A vida, o estresse também contribui bastante. A gente acha que não, mas é um fator de risco também. Então, tem muitas nuances aí que fala mais a favor aqui de desenvolver na idade mais velha. Cidadão a gente vê, quem infarta é idoso. Cidadão sempre procurou um médico, não é levando na barriga, amanhã eu vou. Aí 30, não, quando eu fizer 50, não, você tem que detectar, você tem que fazer um check-up antes, porque às vezes o médico detecta um problema que dá tempo de curar, de você ficar numa boa. Porque depois que tiver, por exemplo, o cidadão aqui de Uruaçu estava tratando com o médico aí, e era outra coisa, chegou lá no urologista, fazia, os rins do senhor só tá funcionando 10%. Do quê? Eu tava fazendo tratamento, parece que era do coração, uns 30 anos atrás na cidade do Uruaçu. Quer dizer, o cara tava com problema nos rins. Passou da hora, fui para hemodiálise, passou 3 anos, veio a óbito, infelizmente. Doutor, então um check-up essencial, né, doutor? Essencial. E a doença renal crônica e a questão renal também é um fator de risco para a doença cardiovascular. Renal crônico, ele infarta mais do que a pessoa que não tem doença renal. Regina. 12:36, estamos conversando aqui com o doutor Edmar Júnior, cardiologista. O pessoal tá querendo saber da orelha, Regina. Eu tô também. Eu já examinei a minha aqui. Ele já fez uma consulta de graça. Você não sei não, Justi. Tá, eu tô fora. Vamos lá então, gente. Doutor, uma pergunta aqui. A doença coronariana, ela pode evoluir mesmo de forma silenciosa, mesmo você tem ali aquela doença e não sabe? Eu acho que quase que foi conforme aí, né, o influenciador aí, o Henrique Madeirite, provavelmente ele não sentia nada, né? Porque, segundo consta aqui, ele foi tomar banho, caiu ali e já veio a óbito. Ela pode desenvolver mesmo de forma silenciosa? Pode sim, igual eu comentei, a doença ela leva muito tempo para ser estabelecida. Então, geralmente são décadas, tá? Décadas de lesão ali vascular para poder chegar a esse nível aí de situação. Em relação a essa questão, mas será que ele não sentia nada ou não? Eu não vou poder afirmar, porque realmente a gente sabe só aquela questão de que sai nas redes sociais, nos noticiários, mas eu não tenho prontuário em mãos, eu não sei o que ele estava sentindo, eu não conversei também com o médico dele. No geral, o que a gente pode fazer? Pode falar, a maioria das pessoas, tá? O coração, ele avisa. Então, essa questão da morte súbita, ela é na minoria das pessoas. Então, no geral, o coração avisa. E aí vem sempre Quais são esses avisos? Isso, agora justamente. Vamos lá, os sinais, gente. Atenção, aumenta o volume aí para os sinais que o seu coração pode tá dando alguma coisa errada aí, né? São sinais bem simples e que o pessoal também, a maioria das pessoas, elas já sabem. Então, a tal da dor no peito. O coração dói, é o que a gente mais escuta no consultório, dói. Deixa entupir ali o coração e faltar fluxo de sangue, vai sentir a dor. Então, assim, o coração, ele dói, ele avisa. Então, o principal sintoma aí de que possa estar acontecendo aí uma alteração cardíaca é a dor torácica. É bem no peito? A dor bem no meio do peito, irradiando aqui mais para o lado esquerdo. Lá do coração. Aquela dor em queimação, ou em pressão, em aperto no peito, que piora às vezes com atividade física, piora por estresse emocional. Então, essa aí já é uma dor que a gente classifica como uma dor mais típica. E ela avisa, ela começa mais leve. Antes eu fazia uma corrida ali na esteira, estava bem, agora, depois de 10, 15 minutos, está incomodando. Pisando na língua. Aí mais 3 meses, parece que agora só de caminhar já está piorando. Então, assim, o coração vai avisando. Vai avisando, dá uma ida no cardiologista. Outro sintoma muito prevalente é a dispneia, que é a falta de ar, propriamente dita. Então, aquele cansaço a mais aí aos esforços que não existia, ele começa a aparecer e vai piorando também com o tempo. Então, os esforços menores, eles já começam aí a te prejudicar aí nas suas tarefas diárias. Agora, lembrando, claro,
nem todo mundo que tem dor no peito ou falta de ar é alteração cardíaca. Mas, de qualquer forma, é um sinal, um sintoma que o cardiologista, ele tem que intervir aí, pelo menos para poder fazer o rastreio e falar, olha, rastreamos, não tem nada no coração, está descartado. Bacana. Vamos atrás de outras causas. Tá? Porque no tórax a gente tem outros órgãos. Lógico. Então tem ali pulmão, aí tem esôfago, osso, inervação, tem pele, tem musculatura. Então tudo isso aí também pode gerar dor e pode mimetizar aí uma alteração cardíaca. 12h40, fechando, doutor, tem mais 2 indagações pra gente concluir aqui. Eu vou fazer uma aqui, até nós chegarmos lá no sinal de Frank, né? Porque isso. Tá todo mundo querendo saber. Os principais e fundamentais exames aí para detectar a doença do coração, aí, a doença coronariana, doutor, para a gente fechar esse bloco aqui, já passamos aqui para a última indagação, que é a questão do sinal de Frank aí. Sinal de Frank. Em relação aos exames, também ele é individualizado. Então vai depender da avaliação clínica tua ali no consultório em relação a cada paciente para a gente saber o que vai ser solicitado ou não. Então um paciente que tem um risco maior, um paciente que tem um risco intermediário, um risco menor, a anamnese, aquela conversa nossa clínica ali para poder nos nortear ali em relação a que tipo de exame fazer. Será que o paciente vai beneficiar desse exame? Será que ele tem contraindicação a esse exame? Eu não posso fazer. Tem exames que a gente não pode fazer. A gente até quer fazer, mas o paciente ele tem determinadas alterações que não dá para a gente solicitar. Então, no geral, o que a gente tem? Os exames laboratoriais, então nós vamos rastrear lá diabetes, colesterol, avaliação de tireoide, função renal, hemograma. São exames simples, tá? De rastreio clínico, tudo corriqueiro. No hospital Edmundo, Fernando? Tudo, 100%. Tem negócio, consulta lá ele no laboratório, lá não sei aonde, para poder fazer o exame. Não, faz tudo lá. Fazemos lá. O eletrocardiograma, que o pessoal às vezes tem até um preconceito com ele. Doutor, eu sinto dor no peito, mas toda vez que eu faço um eletro vem normal. Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus, né? Acho Tem bom. doença psicológica também. Se vocês mudam a mão que tem dor no coração, você fica com dor no coração a vida toda. Mas no médico não tem. Justo. E o eletro, a gente consegue avaliar muita coisa nele. Às vezes até sem conhecer o paciente, a gente às vezes pode inferir algumas coisas. A altura dele, peso, tudo lá, pelo eletro. A gente consegue rastrear bastante. Teste ergométrico, que é um exame muito simples também da gente realizar, que é aquele famoso teste da esteira. Então é forçar o coração ali numa corrida, numa caminhada programada, para a gente poder rastrear também essas alterações cardíacas. Ecocardiograma, que é o famoso ultrassom do coração. Esse a gente tem uma avaliação da estrutura física dele. Então saber se o coração não está grande, se ele não perdeu força, se não tem alteração de válvula. E outros exames agora mais apurados. A gente tem a angiotomografia de coronária, que é um espetáculo de exame. É uma tomografia que é voltada para o coração. Então, a gente consegue ver lá dentro da artéria se tem placa de gordura e quantificar essa placa. Eu tenho 30% de obstrução, eu tenho 50%, eu tenho 90%. Então, um exame excelente para a gente realizar. E nós temos hoje ele na nossa cidade de Uruaçu. Pouquíssimas cidades do interior de Goiás têm esse exame em mãos e nós, graças a Deus, lá no Hospital Edmundo Fernandes, estamos com ele operando e fazendo bastante e rastreando bastante pacientes em relação às obstruções, aos entupimentos. Gina, vamos com a última sua então. Você está querendo chegar lá, todo mundo vai pro espelho e fica de olho na orelha agora. Muitas participações aqui, o pessoal tá querendo saber, Valdir, se o coração tá bom ou não, mas antes, vamos lá agora, doutor, para o tão famoso sinal de Frank, né? Aquela pessoa que tem a prega diagonal no nódulo da orelha, né? Esse realmente é um sinal que comprova aí como marcador do risco da doença cardíaca, da doença do coração, doutor? Bom, vamos lá. Já é um sinal antigo, apesar dele estar agora em voga aqui na questão pelas redes sociais, pelo óbito lá do influenciador digital, né? O famoso sextou. E realmente ele tem correlação sim com a doença cardiovascular. Tá? A gente até quando vai estudar na fase inicial lá na faculdade, até na especialização de cardiologia, a gente não espera que isso... Já falava sobre isso lá? Falava-se. A gente não espera que possa, uma dobrinha, uma preguinha na orelha ali, tem relação e pior que tem, tá? Claro,
nem todo mundo que tem a prega, a dobra ali naquela região, no lóbulo da orelha, que é aquela região molinha ali onde se coloca o brinco, vai ter doença cardíaca, mas ela tem uma prevalência, assim, em quem tem esse tipo de alteração ali, dependendo de 40% até 60%. Há grandes indícios de doença cardíaca. Olha. E geralmente a gente avalia mais em pacientes mais jovens, aquela jovem ali até o adulto médio, porque o paciente idoso, como ele perde muito colágeno, então essa dobra ela pode aparecer pela idade mesmo. E já perde um pouco a eficiência do sinal. Agora, no paciente mais jovem, no paciente ali, um adulto médio também, até a fase do influenciador igual foi aos 50 anos, que não é comum ainda da gente ter esse tipo de alteração, ela tem uma significância um pouco maior. Porque ele geralmente predita lesão de microvasculatura. Então, aquele microvasinho ali que está ali no lóbulo da orelha, então ele tem aquela lesão, aquela doença, não chega aquele fluxo correto de sangue, então começa a deteriorar ali algumas alterações, algumas estruturas e principalmente colágeno. Ele acaba dobrando. Então ele faz aquela preguinha, aquela dobra ali longitudinal, que ela fica de forma fixa. Naquela dobra que a gente às vezes dorme em cima da orelha, acorda, ela tá dobrada. Mas aí com o tempo ela volta ao normal. Gente, cuidado aí. Isso. E se tem doença na microvasculatura, ali no lóbulo da orelha, por que não pode ter no coração? Então tem, porque é uma doença sistêmica. Não é só ali específica ali da orelha. Então pode ter no coração, pode ter na carótida, nos outros vasos também dos membros inferiores. Então por isso essa correlação aí do sinal de Frank. E a gente observa. Às vezes no exame físico do paciente lá no consultório, a gente vai aferir uma pressão, colocar o esteto no peito, mas já dá uma olhadinha ali, na orelhinha. Geralmente não comenta muito, mas sempre olha. Vai comentar para não assustar o paciente. Valdir, eu posso colocar a participação aqui? Pode. 12h40, nós temos que ter estourado. Nós temos que ter estourado, mas vamos mais essa aí. Eu tenho Infelizmente, doutor, nós temos que ter estourado, senão a gente ficaria até 1h da tarde aqui, porque tem muitas participações aqui. A dúvida realmente ela existe. Boa tarde, Elis. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, doutor Edmar. Boa tarde. Gostaria de saber um pouco sobre embolia. Embolia. Se o senhor puder falar aí um pouquinho sobre a embolia para mim. Correto. Que é Iranilde. Obrigada, Iranilde. Boa tarde, Iranilde. É uma boa pergunta, viu? A embolia, tá? Ela nada mais é do que a formação ali de um êmbolo, ou seja, um coágulo, alguma substância ali que possa obstruir um vaso. A gente tem muito comum aí, é muito falado a questão da embolia pulmonar. Mas a gente pode ter embolia para várias artérias aí ou várias veias também do nosso organismo. Então tem algumas coisas que predispõem essa questão aí da embolia. Por exemplo, da parte cardíaca nossa, tá a insuficiência cardíaca, o coração às vezes mais fraco, que ele tá batendo ali mais lento também, tem aquela estase do sangue ali que ele fica mais parado ali no coração, facilita a formação de coágulos e êmbolos. A arritmia cardíaca, principalmente associada a esse tipo de situação do coração mais fraco, a arritmia, o coração chacoalha tanto ali, dá aquela acelerada, aquela reduzida, que aumenta o risco de formação de coágulo, e a hora que ele bate, esse sangue circula para frente, leva o êmbolo, leva o coágulo, e onde ele para, ele entope. Então parou na cabeça, entupiu uma artéria, um AVC cerebral. Um AVC, perdão. Parou ali no pulmão, na parte pulmonar, às vezes ali uma embolia pulmonar, tá? Às vezes esse êmbolo, esse trombo desceu para a perna, uma trombose ali da perna. Então, é nesse sentido. É a obstrução ali aguda, geralmente ali, de algum vaso do nosso organismo. Fechou. Doutor, a rede... Essas perguntas eu posso passar pro senhor, doutor? E depois claro, a gente joga ela aqui, né, Valdir? Exatamente. Mas obrigado, doutor Edmar. Leva o nosso abraço a toda a equipe lá do Hospital Edmundo Fernandes, parceiro nosso aqui na nossa programação. E muito obrigado pela presença do senhor e tenha um ótimo carnaval. Eu que agradeço aí ao convite aí, Elis Regina, Valdir Justino. É a satisfação sempre estar por aqui para poder ajudar, informar também nossa população. É um grande prazer, é a nossa função, é o que a gente faz, a gente lida com isso no dia a dia. E a informação, ela nunca é demais, então ajuda na prevenção de doenças mesmo, tá? Pra gente poder ter uma qualidade e uma performance aí melhor na nossa vida. Agradeço bastante, tá? Doutor, Carnaval chegando. Muita gente chega, parabenizando aqui o doutor aqui no WhatsApp, tá lá no nosso sistema de interação, e a gente agradece muitas participações, infelizmente não dá tempo para colocar, mas a gente agradece demais, tá? Você ter vindo aqui, esses
esclarecimentos, tá? Leva um abraço aí ao doutor Edmar, né? A Marliette, o Luiz Kleber, toda a equipe lá, e muito obrigada. Eu que agradeço, e eu vou mandar sim, pode deixar que o recado vai estar dado sim. 12h49, falou com a gente ao vivo, doutor Edmar Júnior, cardiologista do Hospital Edmundo Fernandes. Nós vamos com essas duas informações, depois a gente já volta falando com o Comando da Marinha. O Comandante da Marinha já está na cidade do Uraçu, haverá uma grande ação aqui no Carnaval da Marinha do Brasil. O pessoal fala com a gente daqui a pouquinho. Detran Goiás